Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Cirilo Joaquim dos Santos, na turma do 8º ano. Então, gente, vamos para a nossa aula de português de hoje, do dia 7 de outubro, ok? Vamos lá. Bem, vamos começar corrigindo o nosso exercício. O primeiro exercício que ficou para vocês responderem foi o exercício da página 64, para vocês responderem o primeiro e o segundo, tá? Lá da página 64. Simbora lá. Então, o primeiro eu pedi para vocês responderem ele antes de vocês lerem o texto, né? O fragmento aí do romancezinho. Aí o primeiro ele pergunta... As duas são respostas pessoais, né? Primeiro é que tem um rapaz, o Reinaldo, que queria conquistar a Valéria, que ele era apaixonado por Valéria. Como ela adora garotas inteligentes, então ele resolveu ter aula de língua portuguesa com um amigo dele para poder chamar a atenção dela. Aí a pergunta era, a estratégia vai funcionar? E o segundo... conhecer o gosto da pessoa por quem você é apaixonado e tentar se encaixar nesse padrão é uma boa estratégia para a conquista? Na minha opinião, sim, tá? Mas aí cada um coloca a sua resposta. Depois, continuando o nosso exercício da aula passada, nós pedimos para que eu pedi para que vocês fizessem a leitura desse fragmento do romance infanto-juvenil, que o nome dele é Um Bom Sujeito, do autor Antônio Carlos Oliveira, tá? O texto ele tá na página 64, 65 e 66. Depois que vocês fizeram a leitura desse pequeno fragmento, ficou para vocês responderem o exercício que tá lá na página 66 e 67, que vai do primeiro ao sétimo. Aí no exercício, o primeiro ele pergunta assim: as tardes de estudos ajudaram o Reinaldo a chamar a atenção de todos os colegas na sala de aula. Entretanto, o Eduardo ele não gostou da exibição de Reinaldo e ele utilizou uma estratégia para prejudicá-lo. Explique. Então, ele pediu para explicar qual foi a estratégia que o Eduardo utilizou para poder prejudicar o amigo dele, prejudicar o Reinaldo. Então, o Eduardo, com a ajuda do amigo Felipe, perguntou se o sujeito da oração que Reinaldo estava falando era simples ou era composto. Então, ele perguntou isso que era para ver se Reinaldo não conseguia responder. Essa foi a estratégia dele. O segundo, Eduardo atingiu seu objetivo. Qual era o objetivo de Eduardo? Era o Reinaldo não conseguir responder e passar vergonha. Ele atingiu o objetivo? Não. Por que não atingiu? Porque o Reinaldo ele sabia a diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto e conseguiu responder corretamente a pergunta do Eduardo. O terceiro, ele pergunta: por que Eduardo estava tão interessado em prejudicar o colega? É bem possível que o Eduardo queria prejudicar o Reinaldo porque o Eduardo também estava interessado em Valéria. Como é que a gente percebe isso? Lá no finalzinho do texto, diz que o Eduardo estava indo para casa muito calado e o irmãozinho dele perguntou o que ele tinha. E ele foi e desabafou com o irmão. É a Valéria, vocês sabem? Então, provavelmente, ele também gostava, estava interessado por Valéria, por isso que ele queria derrubar ali, né? Queria deixar o Reinaldo passar um mico na escola. Aí vem o quarto, ele pede para a gente ler a definição da palavra estratégia. Estratégia, por extensão de sentido, ele tem a arte de aplicar com eficácia os recursos de que dispõe ou de explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando ao alcance de determinados objetivos. Ou seja, estratégia é você utilizar o que você tem, explorar, aproveitar, aprender para você poder alcançar os seus objetivos. E o outro sentido de estratégia que tem, a outra definição, é o sentido de ardio, engenhoso, uma pessoa que está usando de algo que não é tão bom para poder conseguir o seu objetivo, tá? Aí a letra A ele pergunta: qual dessas definições está relacionada à maneira de agir de Eduardo? O Eduardo ele não agiu de boa fé. Ele foi com um tipo de estratégia para poder derrubar a pessoa, né? Então a definição que mais se encaixa nele é a definição número 4, tá? De estratégia. E a letra B ele pergunta qual está relacionada à maneira de agir de Reinaldo. O Reinaldo, ele utilizou com eficácia os recursos que ele tinha. Qual era o recurso? Era estudar, era aprender para poder chamar a atenção de Valéria. Então, ele soube utilizar bem essa estratégia.
né? Então, a definição número 3, que define aí a estratégia de Reinaldo. Continuando. A quinta questão, ele diz assim, ó. Nesse fragmentozinho do texto que nós lemos, um bom sujeito, pode-se afirmar que a estratégia usada por Reinaldo deu certo? Sim, deu certo a estratégia utilizada por Reinaldo, porque ele queria utilizar essa estratégia para quê? Para chamar a atenção de Valéria, que ele gostava de Valéria. Então, ele queria usar essa estratégia para poder chamar a atenção dela. E ele chamou a atenção de Valéria, mostrando que ele era inteligente. Como que a gente pode ver? No final lá do texto, ele chamou a Valéria para ir ao cinema e ela aceitou, ok? Vamos para o sexto. Ele diz assim: vamos fazer uma revisão do que aprendemos até agora sobre o sujeito e o tipo de sujeito. Então, responda a letra A. Como que o Reinaldo definiu o conceito de núcleo do sujeito aos colegas? Núcleo do sujeito é a palavra central do sujeito. É a mais importante de todas que fazem parte do sujeito. Tá? É aquela palavrinha mais importante do sujeito. A letra B, ele diz: transcreva as orações do quadro que ele utilizou para exemplificar sua explicação e sublinhe o núcleo do sujeito de cada uma delas. Ele utilizou dois exemplos. Um deles foi: o time da escola venceu os visitantes por 2-0. Quem venceu os visitantes? O time da escola. Então, o time da escola é o sujeito. Qual é a partezinha mais importante do nome o time da escola? O time. Então, nós colocamos aí, ó, o time é o núcleo do sujeito. Por isso que ele está sublinhado, ok? A outra frase que ele utilizou foi: a professora de matemática não veio hoje. Quem não veio hoje? A professora de matemática. Então, a professora de matemática é o nosso sujeito. Qual é o núcleo? Qual é a parte mais importante desse sujeito? Professora. Então, professora é o núcleo do nosso sujeito. E o sétimo, ele diz assim: como Reinaldo explicou a distinção entre sujeito simples e sujeito composto? Que oração do quadro de giz ele utilizou como exemplo do sujeito composto? Bem, o sujeito simples é quando tem apenas um núcleo. E sujeito composto é quando tem mais de um núcleo. Tá? Aí o exemplo que ele usou: meu irmão e a prima de Maria foram ao cinema. Quais as partes mais importantes? Qual é o núcleo do sujeito? É que ele diz assim, ó: meu irmão e a prima de Maria foram ao cinema. Quem foi ao cinema? Meu irmão e a prima de Maria. Qual é a parte mais importante desse sujeito? Irmão e prima. Então, nós temos mais de um núcleo, então temos aí um sujeito composto. Aí ficou, para depois que vocês respondessem aquelas duas questões, que lessem o texto, o fragmentozinho do romance, e respondessem o exercício do 1º ao 7º, lá na página 67, vocês respondessem o primeiro e o segundo. O que ele diz? O primeiro, ele diz assim: volte às hipóteses levantadas por você nas perguntas que antecederam a leitura do texto, aquelas duas perguntinhas que nós fizemos antes. Suas hipóteses, elas se confirmam ou não depois da leitura? Você continua com a mesma resposta? A estratégia que o Reinaldo utilizou, ela realmente funciona da gente se aproximar da pessoa, aprender aquilo, ver o que ela gosta, fazer aquilo que ela gosta para chamar a atenção dela? Realmente funciona? E o segundo, dê a sua opinião. A forma de agir dos personagens desse texto é comum na adolescência? Vocês acham que é comum o que eles fizeram? O que o Reinaldo fez, de poder aprender, de poder fazer algo que a menina que ele gostava, para poder se aproximar dela. A atitude de quem? Do Eduardo. Qual foi a atitude dele? Foi tentar trapacear, tentar derrubar o colega para poder ele não se aproximar da menina que ele gostava, para ele poder ter a oportunidade com a menina e não o Reinaldo. Então, e várias outras. Essas aí são atitudes de adolescente? Você já passou, ou você conhece alguém que tenha passado por esse tipo de experiência? E se você já disse, sim, eu conheço alguém. Aí ele pergunta, como que foi? Qual foi a experiência? Certo, agora nós vamos ter um trabalhinho aí para vocês realizarem, tá? Ele começa na página 67 com uma imagem que nós já vimos aí em outra questão nossa, né? Ele pede até para você observar a ilustração e esses temas variados aí, ó: expectativa, droga, cultura, sonhos, trabalho, lazer, educação, sexualidade, conectividade, família e violência. Aí lá na página 68, ele diz o seguinte: depois de ler e discutir textos que abordam o gosto e costume dos adolescentes de modo geral, você vai fazer uma pesquisa, tá? Para conhecer um pouquinho do perfil dos adolescentes com que você convive quase todos os dias.
Os temas abordados são conectividade, de forma mais específica, e o relacionamento de uma forma mais geral. Olha aí as orientações, tá, gente? Na página 68. Leia e reproduza o roteiro a seguir para entrevistar um colega da escola. Ou seja, copiem essas perguntas no caderno de vocês, numa folha, para vocês poderem fazer aí com algum colega, tá bom? Vamos ver depois. Durante a entrevista, tenha papel e caneta na mão para vocês anotarem a resposta. Informa para a pessoa que você vai entrevistar qual o objetivo, dizendo que é conhecer um pouco mais do perfil dos adolescentes. Diante de cada pergunta, só vai ter uma resposta, tá? Não tem outra resposta, não. Não tem duas respostas, não. É só uma resposta. E onde tem outro, você vai ter que responder que outro é. Exemplo, se ele disser assim, você gosta de café, leite, cuscuz, pão ou outro? Aí a pessoa, não, eu não gosto nem de café, nem de cuscuz, nem de leite, nem de pão. Eu gosto de outro. Aí você marca outro. Só que vai botar outro o quê? Ela disse, eu gosto de ovo frito. Ela vai escrever lá ovo frito, tá bom? Ok. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão conversar com o primo de vocês, vão conversar com o vizinho de vocês, não sei, alguém que seja adolescente, 2 pessoas, tá? Eu quero que sejam 2 pessoas. Vocês vão anotar o nome dessa pessoa, anotar a idade dessa pessoa, dizer o que ela é sua, se é amiga, se é vizinho, se é primo, se é sobrinho, se é irmão. Anote, tem que ser adolescente, tá? E responda as perguntas. A primeira relação de pergunta é sobre conectividade. A primeira é, com que frequência você acessa a internet? Aí você vai marcar, todo dia? Eu nunca acesso? Quase todo dia? Ou então alguma outra resposta que ele queira dar. O 2, qual meio você utiliza para acessar a internet? É o computador, telefone, notebook ou outro meio? O 3, onde você mais acessa a internet? Na escola, em casa, na casa dos amigos ou em algum outro local? O 4, o que mais acessa na internet? Você acessa site de pesquisa, jogos, redes sociais ou algum outro? O 5, você tem perfil em redes sociais? Sim ou não? O 6, você sabe como bloquear mensagens, propagandas indesejadas, lixo eletrônico e spams? 7, você sabe como usar a internet com segurança? 8, você sabe comparar sites diversos para checar se as informações são verdadeiras? 9, você já teve informações pessoais usadas de forma indesejada na internet? E 10, você aceita os limites estabelecidos por seus pais para o tempo de uso na internet? Essas perguntas são sobre conectividade. Mas vocês vão responder também sobre relacionamentos, tá? O primeiro, você consegue dialogar, conversar com os seus pais? Aí vocês vão marcar, sim, sempre, depende da situação, dificilmente, outra resposta. 2, como é a sua convivência em família? Marque aí. 3, como você se comporta em relação aos problemas familiares? Aí marquem aí. E o 4, qual a sua postura em relação a conquistas amorosas, tá bom? Aí eu quero o seguinte, procurem essas 2 pessoas e vocês podem responder também. No caso, são 3 respostas, tá? Você vai colocar a sua resposta e você vai colocar a resposta de mais 2 colegas. Ou pode ser um colega, ou um primo, ou um vizinho, o que você achar que seja adolescente, tá bom? Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.